Será que Deus envia demônios para torturar pessoas? Se você lê que um espírito mau da parte de Deus atormentava Saul e sente um nó na cabeça, você não está sozinho. Mas se eu te dissesse que o problema de Saul não era uma possessão demoníaca comum, mas uma profunda dor na alma causada por suas próprias escolhas? Hoje eu vou te explicar por que a música de Davi era o único remédio para esse tormento e como o significado real das palavras na Bíblia esconde a resposta para essa dúvida. Fica comigo porque o que aconteceu no palácio de Saul pode ser a chave para você entender as suas próprias crises e a falta de paz que muita gente sente hoje. Para a gente não se perder, vamos entender a Bíblia de um jeito simples. Imagine a palavra mal. Ela pode ser usada de duas formas. A primeira é para falar de essência. É quando você diz, aquele homem é mau. Você está falando do caráter dele, da maldade que habita no coração. Deus nunca enviaria um mal desse tipo, porque Deus é santo e nele não há treva nenhuma. A segunda forma é para falar de um estado ou situação. É quando você diz, eu estou passando por um mal, ou eu estou me sentindo mal. Aqui o mal não é pecado, é sofrimento, dor ou uma aflição. No caso de Saul, os estudiosos explicam que esse espírito enviado trazia uma calamidade. Não era algo que tornava Saul uma pessoa ruim. Ele já estava sendo rebelde por escolha própria, mas era algo que trazia um sofrimento profundo. Pense no médico. Ele pode causar uma dor física para salvar um paciente, mas ele não é um homem mau. Ele está aplicando um procedimento necessário. O espírito enviado por Deus era o resultado da justiça de Deus sobre a teimosia de Saul. Por que Saul sofria tanto? Imagina o peso de saber que você foi escolhido por Deus e depois rejeitado porque decidiu seguir o seu próprio caminho. Saul sentiu o vácuo. Ele sabia que o Espírito do Senhor tinha se retirado. A nuvem que o atormentava era o peso da culpa e a consciência de que ele tinha perdido a proteção divina. Aí entra Davi com a harpa. Por que a música funcionava? O texto diz que quando Davi tocava, Saul sentia alívio e ficava melhor. No sentido real daquela frase, ficar melhor significa conseguir respirar de novo. Saul estava sufocado pela própria angústia. A música trazia ordem ao caos mental dele. Era um alívio temporário para uma alma que tinha quebrado a aliança com Deus. A música acalmava uma mente que estava em guerra com o Criador. Agora vamos direto ao ponto central para fechar essa dúvida de uma vez por todas. Afinal de contas, aquele espírito era ou não era um demônio? A resposta da teologia mais séria é não, não era um demônio. Saul não estava possesso por uma força das trevas. No contexto daquela época, o povo de Deus não tinha essa ideia de que o diabo e Deus ficavam disputando o mundo. Eles sabiam que tudo estava debaixo do controle do Criador. Por isso, os maiores especialistas explicam que o que visitou Saul foi um espírito arruinador, um mensageiro angelical de juízo. Assim como um juiz humano envia um oficial de justiça para confiscar os bens de quem não pagou uma dívida, Deus enviou um executor da sua disciplina. O espírito era chamado de mal porque causava dor e sofrimento e não porque pertencia ao inferno. Deus não terceirizou o castigo para o diabo. O próprio Deus enviou a aflição como consequência da rebeldia de Saul. Deus usa até a dor para cumprir seus planos, e a aflição de Saul foi o instrumento para colocar Davi dentro do palácio.
O aprendizado aqui é prático. Se você se sente mal, se a angústia parece te sufocar, não procure apenas o alívio passageiro das distrações deste mundo. Procure o alinhamento com Deus. O tormento de Saul começou quando ele decidiu governar a própria vida longe da vontade de Deus. A sua paz começa quando você se rende ao domínio dele. Vigie o seu coração para que você nunca experimente o vácuo da ausência de Deus. Se essa explicação abriu o seu entendimento, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal para continuarmos estudando a palavra com profundidade. Comenta aqui embaixo. Eu escolho a presença. Que Deus te abençoe e te dê uma mente guardada pela paz dele. Até o nosso próximo estudo.